O marinheiro não teve dúvida quando aquela senhora que embarcou no Titanic no ano de 1912, no mês de abril, e quando ela vai embarcar no Titanic, devido a uma preocupação e o tamanho da embarcação, ela pergunta para o marinheiro se era seguro embarcar naquele navio. Ele diz com toda certeza: minha senhora, nem Deus pode afundar esse navio. E é interessante que o iceberg no meio do mar, do oceano, o oceano quem criou foi Deus, quem formou foi Deus. E no meio do oceano tinha um iceberg de 30 metros de altura. 30 metros para fora da água, os icebergs escondem sobre a água 8 vezes o tamanho que ele expõe à superfície. O iceberg tinha 30 metros de altura, 90 de comprimento. A altura de um edifício de 25 andares, ou seja, quase a distância entre duas traves de um campo de futebol. E isso deixa claro que não é o tamanho da estrutura que nos traz segurança, e sim em quem nós estamos confiando. É muito importante nessa embarcação da nossa vida, todos os dias, nós pegamos uma embarcação. Nós precisamos ter a certeza em qual embarcação nós estamos e quem é que está conduzindo esta embarcação. Quem que é o capitão desta embarcação? Para que assim nós possamos estar seguros. E pensando nisso, com Jesus nós entendemos que estar nele, confiar nele, é a maior e melhor segurança para mim e para você. Porque em Marcos, no capítulo 6, verso 45, a palavra de Deus diz que os discípulos, orientados por Jesus, eles pegam uma embarcação e eles vão nessa embarcação enquanto Jesus ele fica no monte orando. Quando ele desce do monte, ele resolve então ir de encontro aos seus discípulos. Só que Jesus ele não pega a embarcação porque foi ele que formou, foi ele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E ele resolve ir de encontro com seus discípulos andando sobre as águas. Olha que coisa! Ele vai andando sobre as águas. Quando os discípulos se deparam com ele andando sobre as águas, eles até então eles não sabem se é Jesus. O texto diz que eles gritam que é um fantasma. E o texto também diz que eles estão em apuro, porque o vento é contrário. O que eu aprendo? Todas as vezes que o vento é contrário na minha vida, atrapalha a minha visão espiritual e também física de enxergar que o momento que eu estou vivendo me atrapalha a enxergar Jesus. E às vezes as manifestações de Deus traz para mim e para você como se fosse um fantasma, porque eles olham e eles dizem, está escrito, é um fantasma. E é interessante que Jesus fala, sou eu, não temas. E Pedro, afoito como ele era, o texto diz que Pedro diz, se é o Senhor mesmo, manda que eu desça e vá até o Senhor. Jesus em cima, queridos, Jesus em cima, andando sobre as águas e agora com certeza parado sobre as águas, porque só ele tem o poder de parar sobre as águas e sobre as tempestades desta vida. Ele diz para Pedro, vem. E o texto diz que Pedro ele desceu da embarcação. Enquanto muitas pessoas acham que está seguro na embarcação, Jesus está dizendo para confundir os sábios, os entendidos de embarcações e mais. Ele diz, Pedro, vem. Ele desce da embarcação e ele começa agora a andar sobre as águas. Ou seja, ele agora não precisa de uma embarcação para andar sobre as águas. E ele começa a andar sobre as águas. Mas o texto diz que enquanto ele está olhando para Jesus, ele continua andando. Mas quando ele tira o foco, quando ele tira a sua visão de Jesus, ele começa a afundar. De tal forma que Jesus pega na mão dele, coloca ele de pé sobre as águas e diz, homem de pouca fé. Estou passando para te dizer, eu não sei qual as embarcações dessa vida que você está pegando. Eu não sei se essas embarcações estão fazendo você afundar.
Eu não sei se nessas embarcações está entrando água, mas uma coisa eu sei. Jesus está dizendo para você, se essa embarcação não está trazendo para você segurança, permaneça nele e ande sobre as tempestades, sobre as águas dessa vida, porque ele tem poder de fazer você andar, independente de embarcação, porque foi ele que criou as águas, foi ele que criou o oceano, é ele que comanda as tempestades desta vida. Deus te abençoe.